Mateus capítulo 6, verso 25 ao 34. Diz assim, a palavra de Deus. Por isso vos digo, quem está falando isso aqui é Jesus, tá, gente? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E para finalizar o verso 34. Portanto, não vos inquieteis com a segunda-feira, com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque a palavra do Senhor, ela tem poder para mudar vidas. Assim como ela mudou a minha vida, eu creio que ela pode mudar também a vida de qualquer um aqui, nesse salão, nesse auditório, que esteja passando por algum tipo de problema, por alguma dificuldade, e que não vê saída, e que não vê nenhuma perspectiva. Mas a palavra do Senhor, ela é rica o bastante para alimentar o nosso espírito, a nossa alma, e nos dar uma nova visão, e transformar o nosso ser. Por isso eu oro, para que cada um aqui receba, Deus, não somente no espírito, mas também no intelecto, que compreenda essa palavra e que possa ser transformado por ela. Eu oro em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Irmãos, Jesus está falando aqui sobre ansiedade. Ansiedade. Eu chamei essa mensagem, eu gosto de dar título às minhas mensagens, eu chamei essa mensagem de troque a ansiedade pela tranquilidade. Troque a ansiedade pela tranquilidade. Eu vou falar aqui sobre ansiedade e você vai identificar se você é uma pessoa ansiosa ou não. Primeiro, o que é ansiedade? Ansiedade é um mal-estar físico e psíquico. Está ligado à aflição e à agonia. Mas espera aí, pastor Edivaldo, esse não seria um assunto para uma palestra de medicina, da psicologia, para um especialista? Irmãos, se está na Bíblia, se Jesus está falando sobre ansiedade, é porque é um assunto que nós temos que abordar. É porque é algo que nos incomoda. Paulo falou também aos Filipenses, eu vou ler o texto daqui a pouco. Então, é um assunto recorrente na Bíblia. O salmista falou em Salmo 42, por que você está aflita, ó minha alma? A minha alma anseia pela presença do Deus vivo. Então, em algumas partes da Bíblia, eu vejo textos relacionados à ansiedade. A ansiedade, os estudiosos dizem que é o mal do século 21, que já ultrapassou a depressão.
Eu vou além. Eu digo que não é o mal do século 21. Pois se há 2000 anos atrás Jesus já estava falando disso, é porque é um mal que acomete a humanidade. Todo ser humano, desde esse aqui que vos fala, até aquele que está lá no fundo, ele passou por alguma crise de ansiedade, ou está passando. A ansiedade é um desejo intenso e impaciente. É quando você quer muito que uma coisa aconteça e você não tem paciência de esperar. E aí causa em você ansiedade. Exemplo: com grande ansiedade, fulano aguardava o seu casamento. Quem está de casamento marcado aí para alguns meses, está ansioso, ansiosa. Será que é possível viver livre da ansiedade? Será que nós conseguiríamos viver livres? Viver uma vida sem ansiedade? É possível trocar a ansiedade pela tranquilidade. Trocar o medo pela coragem, porque a ansiedade está ligada ao medo. Trocar uma mente atribulada por uma mente em paz. É possível, segundo a Bíblia, você ter paz. A ansiedade está relacionada, ela está diretamente relacionada à maneira como eu me relaciono com Deus. Aquelas pessoas que não têm um relacionamento com Deus, que conhecem Deus de uma forma incorreta, elas se tornarão pessoas ansiosas. Elas vão ter medo da morte, elas vão ter medo de envelhecer, elas vão ter medo de sair na rua, porque elas não têm um relacionamento profundo, íntimo com Deus. Mas quando você conhece Deus, como Ele é, verdadeiramente, como um Pai cuidadoso, zeloso, que está acima de tudo, que tem poder sobre todas as coisas, você se tornará uma pessoa mais segura, uma pessoa mais positiva, mais otimista. Tem pessoas que têm medo de ficar doente, tem medo de tudo. A ansiedade, ela pode estar ligada ao sentimento do seu, em relação ao seu casamento, em relação aos seus filhos, em relação ao seu dinheiro, ao seu trabalho, à sua saúde, a uma série de coisas. Você pode se tornar uma pessoa ansiosa quando você começa a refletir muito no dia de amanhã. Jesus está falando o seguinte: olha, esquece o dia de amanhã. Vive o dia de hoje. Deixe que o amanhã traga o seu próprio mal. E Deus, Ele cuida de você, é o que Jesus está falando aqui. Jesus, irmãos, Ele falava para a pessoa muito simples. Ele falava para gente do campo, gente do povo. Então Ele dava exemplos simples para que as pessoas entendessem. Aí Ele fala assim: olha os passarinhos. Quem que nunca viu passarinho? Olha para os passarinhos. Tá vendo? Já viu esse passarinho trabalhar? Não. Nunca vi um passarinho com uma enxada na mão, pegando o serviço de manhã. Nunca vi, Jesus. Pois é. E falta alguma coisa para eles? Não. E você se preocupa muito com as roupas suas? Olha os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua riqueza, sua glória, se vestiu como eles. Você acha que Deus não vai cuidar, não vai preocupar mais com vocês do que com o passarinho? E não vai cuidar mais da sua roupa do que Ele cuida de uma planta? Está vendo? Que Jesus, ele usa uma linguagem simples para que todos entendam. Quanto mais eu me aproximar de Deus, menos ansioso eu serei. Guarda isso. Quanto mais eu me aproximar de Deus, menos ansioso eu serei. O problema é que muitas pessoas são salvas em Cristo, já entenderam que Jesus é o caminho da salvação, estão na igreja, mas os seus sentimentos, eles sobrepõem a sua fé. Elas não cultivam uma fé, e a gente obtém a fé através da palavra de Deus. Por isso eu creio no poder de mudar uma vida através de uma leitura diária, da compreensão das Escrituras. Muitas pessoas já entregaram a vida para Jesus,
mas o sentimento dela sobrepõe a sua fé. E aí o dia que ela está triste, amargurada, angustiada, ela se torna uma pessoa ansiosa. A ansiedade, ela não muda o meu passado e nem vai me ajudar a resolver nada do meu futuro. Tirando aquele filme lá, De Volta para o Futuro, né? Que o menino viaja lá no tempo para salvar o casamento dos pais. Eu nunca vi ninguém mudar o futuro. Ou o passado, aliás. Eu nunca vi ninguém mudar o passado. E eu nunca vi ninguém prolongar a sua vida através da preocupação. O texto está falando aqui, ó, por mais ansioso que você seja, você não consegue adicionar um côvado à sua vida. A ansiedade não serve para nada. A ansiedade não produz nada. Ela só serve para atrapalhar o meu presente. Só serve para avacalhar o meu dia. Ela não me ajuda em nada no passado e ela não me ajuda em nada no futuro. Ela só serve para tirar a essência do hoje. Porque as pessoas ansiosas, elas se preocupam tanto com o dia de amanhã que esquecem de aproveitar o dia de hoje. Pessoas ansiosas enxergam os problemas maiores do que eles são. Elas têm mania de supervalorizar os seus problemas. Elas têm problemas de estimação, que elas cultivam, que elas guardam. Agora, a boa notícia é que nós não nascemos ansiosos. Amém. Sabia disso? O plano original de Deus não foi criar em você uma pessoa ansiosa. Eu vou fazer dele uma pessoa ansiosa. Não era o plano de Deus, não. Quando eu vejo as crianças correndo aqui, o Gui brincando aqui, ele não é uma pessoa ansiosa. Ele não tem nada de ansiedade. Ele é super de boa. O Gui é filho da Dayane. Tem quantos anos? 2? Um aninho. Fez um aninho. Falei, não, é uma criança ansiosa. Não, não tem isso não, irmãos. Deus não nos fez ansiosos. Nós herdamos esse negócio por alguma encrenca. Eu vou explicar aqui. O que tornou você uma pessoa ansiosa? A ansiedade, ela gera aflição, agonia, amargura, angústia e desgosto. A ansiedade é uma emoção normal do ser humano quando se enfrenta algum problema, seja no trabalho, seja antes de fazer uma prova, ou diante de decisões difíceis do dia a dia. Só que a ansiedade excessiva, ela pode se tornar uma doença. É normal você ter um pouquinho de ansiedade. Isso é normal. Imagina, a Mariana, minha filha, mora lá em Brasília. A Mariana me liga durante a semana, fala assim, pai, eu vou chegar sexta-feira. Uau, que bom! Eu e a Alessandra ficamos ansiosos pela chegada dela. É uma ansiedade saudável, tá vendo? Puxa, que bom, ela vai chegar, vamos nos preparar, vamos fazer uma comida que ela gosta. Agora, a ansiedade também pode estar ligada a algum tipo de problema que você vai passar. Por exemplo, vou fazer uma prova de concurso domingo. Nossa, tem que estudar, meu Deus. E tal. Até um certo limite, é aceitável que você fique ansioso. Mas ela não pode ser uma ansiedade excessiva que venha te causar até problemas físicos, emocionais, sentimentais. Porque eu estou falando aqui de pessoas, e a maioria de nós somos assim, que somos ansiosos em demasia. Esse mês é o Setembro Amarelo, não é? Tem pessoas que são levadas até mesmo ao suicídio por causa de uma ansiedade. Vai dominando tanto a mente dela que ela chega a um ponto de tirar a própria vida. Pessoas que sofrem de distúrbios de ansiedade sentem uma preocupação e um medo extremos em situações simples de rotina. A pessoa sai de casa, pega o carro, já começa a pensar assim, meu Deus, será como é que está o trânsito?
Será que vai ter algum acidente comigo? Será que vai ter uma batida? Será que eu vou encontrar vaga no estacionamento? E aquilo vai gerando nela, assim, sintomas terríveis de ansiedade. A ansiedade, ela gera, eu falei que ela não produz nada, mas ela produz a preocupação. E a preocupação nada mais é do que um aspecto do medo. É um receio de que as coisas não saiam do mesmo jeito que nós planejamos. A ansiedade gera a preocupação. O que é a preocupação? É você preocupar. É você ocupar antecipadamente a sua mente com algo que ainda não aconteceu e que talvez nem vá acontecer. Alguns sintomas da ansiedade. Uma constante tensão ou nervosismo. Pessoas que vivem constantemente tensas e nervosas, elas são ansiosas. Pessoas que têm uma sensação de que algo ruim vai acontecer. Você sabia que tem pessoas que não viajam porque ela é ansiosa demais? E ela pensa assim, eu não vou viajar não porque pode acontecer um acidente. Aí deixa de conhecer vários lugares. Nunca foi nem aqui em Sabará. Por quê? Não, porque eu sou ansioso demais. Eu tenho medo de andar de carro. Pessoas ansiosas, elas têm problemas de concentração. Elas não conseguem focar numa coisa só. Elas possuem um medo constante. Elas são descontroladas nos seus pensamentos. Elas têm uma preocupação exagerada em comparação com a realidade. Sabe aquelas pessoas que pensam assim, o mundo está conspirando contra mim? Aquela pessoa que você dá bom dia para ela, ela fala assim, por que ele me deu bom dia? Tem alguma coisa por trás aí. Tem um negócio aí. Pode saber que está tramando alguma coisa. Isso chama-se ansiedade. Outro sintoma da ansiedade, pessoas que não conseguem dormir direito. Porque quando ele põe a cabeça no travesseiro, ele já começa a maquinar como será o dia seguinte. Nossa, 7 horas eu tenho que estar no sei aonde, 9 horas no seu compromisso, e 10 horas, meu Deus, não. E aí quando você vê, deu 1 hora da manhã e você está remexendo na sua agenda dentro da sua mente. Eu quero ler Salmos capítulo 3. Eu ia ler um pouco mais para frente, mas quero que você acompanhe aí. Salmos capítulo 3, verso 1. A partir do verso 1. Olha o que fala. Olha o que Davi falou. Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, tem tantos problemas. São muitos os que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem, Deus não te ajudará. Verso 3. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar. E lá do seu santo monte, Ele me responde. E o verso 5. Eu me deito e durmo tranquilo. E depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. É engraçado uma pessoa falar assim, eu tenho tantos inimigos, mas eu deito e durmo tranquilo. Não é? Se você tiver um monte de inimigo, você no mínimo não ia ter paz para dormir. Mas Davi está dando uma receita aqui. O Senhor é o meu escudo. Eu confio nele. Quando você recebe essa palavra aqui, Jesus? Talvez você não tenha dormido direito. Talvez você está com problemas aí que estão tirando seu sono, tirando sua paz. Deus manda falar com você aí, ó. Dorme tranquilo. Dorme tranquilo. Irmãos, eu já passei tantas coisas, sabe? Tantas dificuldades financeiras, emocionais. Mas uma coisa eu descobri. Que de meia-noite às 6 eu não consigo resolver nada. Não consigo. Nem banco não abre nesse horário. E eu tomei posse dessa palavra assim. Sabe quando um versículo
parece que sai da Bíblia e entra no seu coração assim. Eu tomei posse desse negócio aqui. Eu durmo e deito tranquilo. Meus inimigos continuam lá fora e tal, mas esse momento é um momento de descanso. Eu preciso estar bem comigo mesmo, com Deus. Isso é possível a partir do momento que você conhece Deus como Ele realmente é. Um Deus que pode te livrar dos seus inimigos. Um Deus que pode dar vitória sobre os seus dilemas, sobre as suas mazelas, sobre as suas fraquezas. Aí sim você pode dormir tranquilo. A palavra do Senhor diz, no livro de Atos, não me lembro o capítulo, que o apóstolo Paulo, ele foi preso, e no dia seguinte ele seria morto, ou seria jogado para os leões, ou seria morto, executado, assassinado de alguma forma. E a Bíblia diz que ele estava na cela dormindo. Só aí o texto já fala comigo, alguma coisa. Ele foi liberto, não era o propósito de Deus que ele morresse ali. Mas ele estava preso na cela, no dia seguinte seria o quê? Seria a morte dele. E ele estava fazendo o quê? Dormindo. É possível ter paz em meio à crise. É possível ter tranquilidade. É possível hoje você trocar essa sua ansiedade por uma tranquilidade. Você sair daqui como alguém diferente, com uma visão diferente de Deus, com uma visão diferente dos seus problemas. Eu não estou dizendo que lá fora seus problemas vão acabar, mas você vai ter paz para enfrentar eles, para tomar decisões corretas, para respirar e falar, não, eu vou por esse caminho que é melhor, porque Deus quer tirar de você toda a ansiedade. Amém. Em nome de Jesus. Alguns sintomas físicos da ansiedade, eu falei de sintomas emocionais, né, sentimentais, sintomas físicos, porque ela pode chegar a um ponto de afetar a sua saúde. Olha só, nos casos mais extremos, pessoa que sente uma dor ou um aperto no peito e aumento das batidas no coração. Pessoas que têm respiração ofegante ou sente falta de ar. Esse pode ser um sintoma de ansiedade. Pessoas que aumentam o suor, que têm tremores nas mãos ou em outras partes do corpo. Pessoas que têm uma sensação de fraqueza ou de cansaço, a boca seca, as mãos e os pés frios ou suados, náuseas, tensão muscular. Já viu quando fica duro aqui, ó? Fica igual um toco. Tensão muscular, dor de barriga, olha só, ou diarreia. Você já viu quando você tem uma grande responsabilidade pela frente? Aí quando a pessoa fala assim, ó, amanhã você vai fazer tal coisa, aí dá aquela dorzinha de barriga. Não, minha barriga até doeu quando ele falou isso. Isso é um sintoma de ansiedade. E o problema, irmãos, é que grande parte das pessoas com transtornos de ansiedade, elas evitam essas situações que podem desencadear esses sintomas. E com isso elas passam a ver de uma forma restrita. E aí viram aquelas pessoas que não saem de casa. Você sabia que tem gente que não sai de casa por medo da violência? Você sabia disso? Eu não saio de casa. Não, eu estou aqui. Eu peço tudo. Eu peço até comida pelo telefone para não sair de casa. Pessoas que não participam de encontros sociais. Elas não vão mais no almoço da família, na reunião, por causa da ansiedade dela. Fica preocupado com tudo e por isso acaba não fazendo nada. Não viajam porque tem medo de acidentes. Não saem de casa para estudar porque tem medo da violência. Às vezes deixam de saborear até um prato maravilhoso. Você já comeu esse negócio aqui? Não, eu tenho medo porque de repente eu não sei quem fez isso aí. Pode ter uma bactéria na mão e eu posso... Irmãos, presta atenção. As pessoas deixam de aproveitar a vida, deixam de viver por causa da ansiedade. Eu estou indo aqui ao extremo, para que você se identifique em algum aspecto desse aí, tá bom? E aquilo que eu não falar aqui, o Espírito Santo vai falar no seu coração. Eu tenho certeza disso. Quais são as causas da ansiedade? A medicina não sabe ao certo por que algumas pessoas são mais propensas à ansiedade.
Mas alguns fatores eles enumeraram aqui. Primeiro, a ansiedade ela pode ser herdada, tanto geneticamente como emocionalmente. Por exemplo, se você tem um histórico familiar de pessoas ansiosas, você pode ter se tornado também uma pessoa ansiosa. Conviveu a vida inteira com a mãe, com o pai ou com uma avó que era ansiosos. Você pode ter herdado esse negócio. Outra coisa que pode gerar ansiedade pode ser um trauma que você tenha enfrentado. Algum evento traumático que gerou em você essa ansiedade. Por exemplo, uma separação. Talvez você viu a separação dos seus pais. Talvez você viu um dia o seu pai ir embora. A sua mãe chorando e o seu pai com a mala indo embora. E aquilo gerou em você um sentimento que você se apega nos relacionamentos assim, com unhas e dentes. E quando você sente que vai perder alguém, você se lembra, mesmo que de forma inconsciente, você se lembra da cena que você viu. O meu pai foi embora um dia, agora o meu namorado está indo embora também. Agora o meu noivo terminou comigo. Agora o meu casamento está acabando. Isso é um sintoma da ansiedade. Você pode ter passado por uma perda de uma pessoa muito querida, a morte de alguém que você amava muito e que morreu de forma traumática ou de forma assim drástica, porque tem mortes que nós já ficamos nos preparando. A morte dos nossos pais, dos nossos avós, ela não é. Mas é a morte de um filho. Quem consegue lidar com isso? Talvez você tenha sido vítima de um ato de violência. E aí você tem medo de sair de casa. E aí você, antes de dormir, você confere a porta 5 vezes para ver se está trancada. Talvez você esteve envolvido num acidente de trânsito. E aí agora, todas as vezes que você vai viajar, aquela cena vem na sua mente. E você fica pensando, naquela curva vai vir um caminhão, comendo faixa, e nós vamos embolar ali todo mundo. Meu Deus. E aí você vai sofrendo por aquilo. Tá vendo como que a nossa mente é tão sensível a essas coisas? Deus quer dar uma limpa na sua mente hoje. Deus quer levar hoje todo pensamento cativo à autoridade de Cristo. Todo pensamento contrário que está na sua mente. Você vai sair daqui uma pessoa nova, uma pessoa diferente. Isso também é evangelho. Nós temos uma vida eterna para desfrutar na presença de Jesus. Mas nessa vida também, Deus quer o melhor para nós. Deus não quer uma vida pelejada, uma vida meia boca. Um evento traumático vai afetar diretamente a mentalidade ou o modelo de pensamento, ou a forma como você estrutura seus pensamentos, as linhas de raciocínio que você vai encarar as situações do dia a dia. Jesus nos convida a não sermos ansiosos, mas a confiar em Deus, pois Ele conhece todas as nossas necessidades e pode suprir todas elas. Aí alguém pode me falar assim, mas pastor, o senhor não sabe os problemas que eu estou enfrentando. Eu não sei mesmo não, mas Deus sabe. Irmãos, tem problemas que nós enfrentamos nessa vida que muitas vezes dependem de nós mesmos para resolver. Depende de uma postura, depende de uma entrega, depende de uma decisão, depende de uma determinação. Não, a partir de hoje eu não ando mais com essa pessoa, ou eu não vou mais nesse lugar, eu não faço mais isso, eu não fumo mais esse cigarro, eu não ponho mais essa cachaça na minha boca. Tem problemas que dependem de nós resolver. Tem problemas que não dependem de nós, que estão além da nossa capacidade. O que eu faço com esses problemas então? Entrega para Deus. Só isso. E descansa. Entrega para Deus e descansa. Quando não sabemos o que fazer diante de tantos problemas, devemos voltar os nossos olhos para Deus. Eu gosto muito de uma passagem no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Depois você lê, eu não vou ler ela não, porque é muito grande. Havia um rei chamado Jeosafá. O rei Jeosafá, ele era rei de Judá. Ele se viu cercado por inimigos. E ele ficou, a Bíblia diz que ele teve medo. Ele ficou com medo. Ele chamou o pessoal,
orou com eles, jejuou e falou com Deus: Senhor, o Senhor falou que ia proteger a gente, olha esse povo, os inimigos vêm contra nós. E Josafá, ele falou uma coisa com Deus que para mim foi a chave da vitória dele. Olha o que ele falou no verso 12. Senhor, em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Ele estava declarando a sua incapacidade. Ele estava dizendo assim: eu não tenho condições de lidar com isso. E é o que você vai fazer hoje. Se você tem algum problema que te aflige, alguma coisa que está além da sua alçada, da sua capacidade, da sua habilidade, você vai dizer para Deus: Senhor, esse negócio é grande demais para mim, eu não consigo resolver. Mas aí, a última frase, para mim, foi o que determinou a vitória dele. Ele falou assim: olha, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Amém. Eu olho ao meu redor, eu não vejo possibilidade, mas aí eu olho para o alto, que aí já não é possibilidade, é impossibilidade. No plano natural não tem jeito, então eu vou apelar para o sobrenatural. Quando nós não sabemos o que fazer, elevamos os nossos olhos a Deus. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Salmos 42, a partir do verso 1, fala assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? E quando me lembro disso, dentro de mim, derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, mas a minha alma continua abatida. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? O salmista aqui, ele declara uma tristeza profunda, uma alma abatida, uma alma ferida. Foi Davi, ô Márcio, Salmo 42? O Salmo de Davi também. Mas aí ele dá o segredo para que a alegria voltasse a reinar. Ele diz assim: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei pela salvação da sua face. Eu estou cheio de problema, eu estou cheio de coisa, cheio de inimigo, mas eu espero em Deus. Eu não espero em homens, eu não espero em política, eu não espero em governo, eu espero em Deus. Você serve a um Deus que é um Deus cuidadoso. Ele conhece você nos mínimos detalhes. Amém. Ele sabe de todas as suas necessidades. Você tem andado ansioso, ansiosa? Deposita a sua confiança em Deus. Sai daqui com essa disposição em colocar todos os seus problemas a Deus. Descansa nas promessas dele. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguma coisa na sua casa que está tirando seu sono, está te deixando ansioso, ansiosa? Fala com Deus. Talvez seu relacionamento com seu esposo, com seus filhos, lá no trabalho. É hora de colocar Deus nesse negócio. É hora de você convidar Deus para fazer parte da sua vida, porque Ele pode te dar vitória sobre isso aí. No tempo dele. Não pensa assim que, como eu falei, sair aqui, lá fora está tudo resolvido. Não. Deus, Ele pode deixar você pelejando aí mais um tempo nesse negócio, mas Ele vai te dar paz. Ele vai ministrar paz no seu coração. E é possível ter paz em meio às crises. É só pedir ao Espírito Santo que Ele vai te ajudar. Amém. Talvez as suas finanças saíram do controle. Nós estamos vivendo um tempo de crise no país, crise econômica, financeira, desemprego. Talvez suas finanças saíram do controle. A palavra de Deus diz que Deus não deixa faltar nada ao justo. Não deixa faltar nada, não vai te faltar nada. Talvez Deus possa
tirar de você o status, a posição. Poxa, mas eu era gerente lá naquela empresa. Pois é, de repente Deus vai levar você lá para o servente pedreiro. Mas não vai faltar nada. Não vai te faltar, em nome de Jesus. Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 6, ele disse assim: não andem ansiosos por coisa alguma, por nada, não se preocupa com nada, não deixe que a ansiedade domine seu coração por nada, por maior ou menor que seja o seu problema, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha que interessante. Apresenta os seus pedidos a Deus. Entra lá no seu quarto hoje. Aqui nós vamos ter um momento também de oração. E fala com Deus: Deus, meu problema é esse. Está aqui diante do Senhor. Eu não sei mais o que fazer. E aí Paulo fala assim: olha, quando você apresentar os seus problemas a Deus, com oração, com súplica e com ação de graças, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Você vai ter uma paz que está além do entendimento humano. As pessoas não vão entender. As pessoas vão olhar para você e dizer assim: mas peraí, até ontem você estava num desespero danado, você conseguiu resolver aquele negócio? Não. Tá a mesma coisa. Mas o que aconteceu? Recebi a paz de Deus no meu coração. Fui lá no culto, minuto com Deus, e numa oração lá eu recebi a paz de Deus no meu coração. Eu sei que você não vai entender, porque o pastor falou que é uma paz que excede o entendimento. Mas eu estou tranquilo, eu estou tranquilo. Amém. Eu sei que Deus no momento certo vai agir, eu sei que alguma coisa vai acontecer. E enquanto isso, eu vou levando a minha vida, eu vou tocando a minha vida. Porque tem pessoas que diante de um problema, ela se paralisa. Não faz mais nada. Vive em função do problema. E aí, os filhos estão crescendo, as coisas estão acontecendo e tal. E aí, como é que você está? Não, eu estou aqui com o meu problema. Né? E parece que anda com o problema todo lado. Não, eu estou aqui com o meu problema. Aqui. E leva o problema para cá, leva o problema para lá. Problema, tem hora que você tem que, ó. Uma vez eu li um negócio assim: tem problemas que você tem que juntar tudo e colocar numa gaveta. E aí? O tempo vai resolver 90% deles. O tempo. Mas eu entendo que é Deus. Não tem o que fazer? Coloca nas mãos de Deus. Se Deus te der uma direção, ó, diante desse problema, você vai fazer isso, isso e isso. Amém, você vai fazer. Agora, se Deus não der uma direção, toda vez que você lembrar, você fala assim: não, mas eu já entreguei na mão de Deus. Nossa, mas esse negócio continua, continuo sofrendo e tal. Não, mas já está na mão de Deus. Está na mão certa. Quantos entendem isso aí no nome de Jesus? Amém. E Paulo termina assim: olha, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, começa a pensar nas coisas boas. Você tem problemas que estão te deixando ansiosos, mas você tem, eu tenho certeza, muitas bênçãos recebidas de Deus. É ou não é? Ninguém vive só de problema, não. Nós temos alegrias também. Você tomou um café da manhã hoje? Maravilha? Ah, mas pastor, era só um pãozinho com manteiga e um café preto. Tem gente que não teve isso. Tem gente que não teve isso. Você veio domingo para cultuar a Deus de manhã. Você sabia que tem gente que pegou o ônibus e foi lá para Ribeirão das Neves, lá no presídio, visitar o filho? Visitar o marido? Pois é, tá vendo? Sua vida não está tão ruim assim não. Não é verdade? Então, tira um pouquinho o foco do seu problema e volta os seus olhos para Deus. Volta os seus olhos. Valorize aquilo que Ele tem te dado, as bênçãos que você tem recebido. Quando você entrega seus problemas a Deus em oração, crendo que a vontade dEle é melhor do que a sua, você vai receber a paz no seu coração. João 14, 27, Jesus falou assim: eu vos deixo a paz. A minha paz eu lhes dou. Não a dou como o mundo a dá.
Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. E a última coisa que eu quero dizer, coloque Deus em primeiro lugar. Jesus, depois de falar sobre ansiedade, ele falou o seguinte: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas que estão te deixando ansiosos, aqui ele estava falando de necessidades, essas coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Mas o segredo é, busque a Deus, coloque Ele como prioridade na sua vida, em primeiro lugar. Não espere buscar a Deus só quando o negócio descamba, não, irmãos. Tenha Ele como prioridade. Salmo 37, Salmos 37, a partir do verso 5, fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Descansa no Senhor, espera nele. Descansa em Deus. Descansa nele. Amém?